21 de abril e hoje o PSI 20 esteve mesmo bipolar. De manhã tivemos quedas, depois da abertura dos mercados americanos começou a recuperar. Fechou positivo, subiu apenas 5 pontos. Já o BCP foi uma performance, foi o inverso. A meio da manhã ou perto do final da manhã começou a decair e parou aqui nos 11,27, caiu 1,14%. CTTs, mais uma vez, tendência de subida, quase 1%. EDP Renováveis esteve nos primeiros minutos em máximos, depois voltou para mínimos, enfim, caiu 0,82, teve a cair 2,5%, pelo que o fecho nem foi nada mal. Já a Galp fechou positiva, 1,38%. É preciso analisar isto bem. Já a nós, praticamente uma subida de 1%. Creio que bateu aqui no valor que eu tinha recomendado como entrada anteriormente, no primeiro vídeo que fiz. Em termos de apresentação de resultados, a Verizon apresentou resultados, amanhã é a outra de telecomunicações, a AT&T. Isto é importante para quem tem ou quer entrar na NOS e quer prever como é que poderá ser o comportamento. Em todo caso, a Verizon apresentou um aumento de 4% nas vendas face ao primeiro trimestre de 2020, comparando com a expectativa que era de 31,6 bilhões, bateu a expectativa sensivelmente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Já o earning per share fixou-se no 1,31, quando o esperado era eu creio que a expectativa batia com aquilo que estava há um ano, que era um 26. A de negativo foi a perda de 178 mil clientes pós-pagos. As estimativas eram 198 mil, mas basicamente este tem sido apontado como o motivo para ela descer, apesar que na apresentação dos resultados eles dizem que aumentaram o rendimento dos pós-pagos, as vendas aumentaram por utilizador. Vamos então começar aqui pelo PSI 20. PSI 20 começou e teve negativo, mas a vela fechou extremamente, digamos, apesar de ter uma ligeira. Nós não tivemos uma ligeira queda. Eu não sei porque é que ele troca as cores, mas a vela é verde, é aquilo que se chama um martelo, é uma vela bull. No entanto, tivemos aqui rejeição na nuvem, creio, eu não consigo, uma ligeira rejeição na nuvem. Agora vejam como é que os mercados funcionam. Uh, São 20 cotadas e isto tem que bater certo. Em todo caso, é extremamente bullish, principalmente sabendo que, apesar de termos fechado abaixo da nuvem, principalmente sabendo que os índices nos Estados Unidos estão todos a subir, estão todos positivos. Uma vista de olhos rápida, positivo. Dow Jones, que é a indústria, positivo. Tecnológicas, positivo. E o Russell, positivo. Basicamente já recuperou a vela a perda do dia anterior. Assim sendo, aquilo que se espera para amanhã é andar aqui próximo dos 5.000 pontos. Já será um cenário bull. Já num cenário bear, é vir aqui para estes mínimos, onde ela andou nos 4.900 pontos, perder 50 pontos já será extremamente penalizante. Não é aquilo que eu acho que vai acontecer. Já o petróleo, isto está com o horário americano, o que quer dizer que temos uma diferença, salvo erro, são de 5 horas. 5 horas. Então tivemos e apanhámos praticamente grande parte de toda a manhã e o início da tarde com ele em queda. Abriu os mercados americanos com. Eu creio que eles apresentaram o stock positivo, quando o esperado era negativo. Reagiu assim, não entendo porquê, e depois agora está a corrigir. Isto, como é óbvio, pode afetar a Galp. Em termos de Standard Poor's, podem ver praticamente tudo verde. As que estão a cair, a Oracle subiu ontem, hoje cai. A Netflix apresentou resultados ontem, não foram positivos, perdeu utilizadores. Eu creio que bateu as estimativas, mas o facto de ter perdido utilizadores é negativo.
Setor óleo e gás, como podem ver, todo verdinho, e o setor financeiro também verdinho. Das telecomunicações, a Verizon, como eu disse, a ter uma ligeira reação negativa, aos resultados. Não está aqui muito, as outras estão a subir, porque aqueles 178.000 clientes devem ter ido para algum lado. Em termos de setores, como podem ver, a saúde continua lá em cima, o industrial e financeiro também, tecnologia está positiva, só os utilities e as telecomunicações estão ligeiramente negativas. Um, Este é o setor das energias renováveis. A Brookfield, aqui, ela está entre os menos 0,09, já esteve a 0,2%. Enfim, ela vai terminar flat, mas o resto está tudo positivo. Assim, passando para a EDP Renováveis. Eu hoje fiz uma entrada, eu vou começar por explicar a entrada, porque assim também já dá para ver a movimentação que ela teve. Então, isto foi o dia 2, como é óbvio, está assim um pouco difícil de acompanhar, mas começámos com uma queda muito forte. Inicialmente começámos com uma subida e depois houve esta queda bastante forte. As nossas linhas de tendência têm servido como suporte, isto é importante e interessante de ver. Em todo caso, o mais importante era os 19,10 e os 19 euros. Eu tinha perfeita noção dos 19,10, eu vi este toque, double bottom, isto é importante. No entanto, quando voltei a olhar, ela já estava aqui em cima, não entra aqui em cima, espero para ver se a linha de tendência serve de rejeição, nem sequer chegou lá e começou a estabelecer aqui, digamos, um máximo, e depois começou a cair, tendo feito vários toques na nossa linha de suporte. Onde é que eu entrei? Eu creio que entrei mais ou menos nesta zona, foi durante a hora de almoço, mas não entrei de forma perfeita. Porquê? Porque eu meti como entrada os 19,10 e quando eu meto os 19,10 uh, estava nos 19,11. Depois passou para 19,12, eu aumentei um cêntimo, ou seja, ela foi subindo. Até que eu cansei-me e eu entrei nos 9,17. O mais certo é eu ter entrado por esta zona. Entrei nos 9,17, que, pasmem-se, é praticamente o máximo desta vela. A entrada não foi boa. Porquê? Porque começou a cair. Começou a cair e não fosse a abertura dos mercados internacionais, isto sozinho caía. Ela caía, não tenham dúvidas, ela voltava para, muito provavelmente para os 18,80, mas os mercados abriram, eles estavam o pre-market negativo e depois começou um rally. Isto aconteceu com praticamente todas as cotadas que estavam negativas no PSI 20, começou o rally, fechou positivo. Ou seja, eu entrei a curto prazo, no meu portfólio curto prazo, na EDP Renováveis, não são muitas ações, são sensivelmente, são 110 ações. Eu não sei porque de giro cobrou-me 5 euros por transacionar no mercado espanhol. Não é a primeira vez que eu faço, no espaço de 2 meses. Não sei porque é que me está a cobrar novamente. Mas enfim. Em termos de comportamento para amanhã, o comportamento para amanhã, numa perspectiva de aquilo que a tendência nos diz é que estamos em queda. Eu vou voltar a mostrar aqui a diária, que é para as pessoas não se iludirem. Temos lower highs e higher lows, ou seja, baixos cada vez mais altos e altos cada vez mais baixos. Isto é bearish. Isto é bearish. Claro que se a tendência se mantiver bearish, o rompimento será por norma para cima. O normal é que seja neste suporte, por isso é que eu fiz aqui a entrada, porque se quebrar este suporte, vai para aqui. No entanto, tendo em conta que estamos com sinais positivos nos mercados americanos, estamos com um final de dia positivo. Eu vou apresentar primeiro o cenário bull, e o cenário bull será quebrar os 19,60, vir aos 19,99 e caso haja ímpeto, fechar ligeiramente acima, não muito afastado. Eu não creio que consigamos romper esta barreira à primeira, mas caso consigamos fechar acima, já será extremamente positivo. Isto já é quase uma subida de cerca de 2%, mais ou menos.
já é extremamente bullish. Já no lado oposto, os bears, suporte na linha de tendência, vir à linha dos 19,10, andar aqui próximo dos 19,10, 19, e caso rompa, vir aos 18,80. Vamos passar então aqui à Galp. Eu não sei se desenhei isto ontem, já pá, é a quarta vez que eu faço isto. Hum, a tendência continua a ser de descida, não se enganem, eu dou este alerta tal e qual como eu dou na EDP Renováveis, e eu sou bullish na EDP Renováveis, eu acho que ela tem todas as condições para subir. Um, e a vela também é uma vela bullish, ou seja, após quedas, um martelo, por norma, isto é quase um martelo, um, é bullish. No entanto, vocês viram como é que fecharam o petróleo. Eu não sei se mantém a conexão ou não, porque a Galp tem andado desconectada do petróleo. O petróleo tem andado a aumentar ou ligeiramente a oscilar entre os 63 e os US$ 61, e a Galp não faz mais nada senão descer. Estão-se a aproximar os earnings. Eu aquilo que vi é que ela começa a decair um pouco antes dos earnings. Vocês podem ver aqui, foi o último que caiu, fevereiro. Aqui temos outubro, mas eu creio que outubro foi uma correção geral em todas as bolsas, mas também aconteceu o mesmo, subiu e depois começou a decair. Um, é algo que devem ter em conta. Ou então foi aqui, esta aqui também foi uma correção. É algo que devem ter em conta, é algo que eu queria alertar, principalmente estamos próximos da apresentação dos resultados, que é segunda-feira. Em todo caso, volume praticamente inalterado, tem havido aumento, fantástico, RSI está a apontar para cima, é o esperado com uma vela verde, não existe aqui nenhuma divergência, está em queda, está em queda. No entanto, numa perspectiva bull, sem dúvida, aquilo que se espera é que ela dê uma continuidade. Dando continuidade, vamos ter resistência nos 9,53, mais ou menos é nesta zona dos 9,53, 9,54. Caso consiga quebrar, vir aqui aos 9,69, 9,70, e já será extremamente positivo se fechar nesta zona, basicamente nesta resistência dos 9,79, já será uma subida de sensivelmente 3, 4%. Numa perspectiva bear, a perspectiva bear é isto ter sido um bear trap e ela vir aqui para baixo para os 9,18, e caso ultrapasse, fechar mais ou menos aqui nos 9,07, muito dificilmente vai aqui aos 8,96, mas é outra suporte que nós temos. Eu creio que poderemos desenhar aqui um suporte. Não creio que vá ser este o comportamento para amanhã, mas já colocamos, vamos meter aqui a um dia que eu prefiro, e assim conseguimos ver mais pontos de contacto. Delete. Ora, aquilo que nós temos, isto é uma gap, é muito pequenina. Não, não é uma gap, é muito pequenina. É muito pequenina. Ora, então vamos desenhar uma linha de suporte aqui, basicamente por esta zona teremos, eu diria mais ou menos por aqui, mais ou menos por aqui. Eu vou desenhar só mais uma, porque já fica, e assim toca nesta também, apesar que, tá bom assim, tá bom assim. E agora voltamos aqui a 1 hora, só para ver onde é que cai. É como podemos ver, teremos aqui suporte, mas caso quebre este suporte, vem por aí abaixo. O comportamento continua na mesma a ser positivo, pelo que
acompanharemos o crescimento ou não. O BCP, o BCP continua a decair. Eu honestamente está extremamente bearish. Quem não entrou, não entre. Quem já entrou continua a comprar nos mínimos. Eu vou ter também que desenhar aqui a linha de tendência do volume é de aumento, ou seja, temos um aumento de volume e a ação a cair. Isto é sinal que as pessoas estão todas a vender. O RSI está a apontar para baixo, não está oversold, então quer dizer que há espaço para cair ainda mais, o que é extremamente penalizante. Eu entendo quem está a segurar o BCP tem passado aqui uns maus bocados e estamos constantemente a fazer lower highs e constantemente a fazer lower lows. Isto realmente está muito bearish. Quem não tem entradas aqui, eu aconselho a não entrar neste momento. Quem tem já ações, o que deve fazer sem dúvida é comprar nos mínimos, mas não comprar tudo de uma vez. Eu tenho acompanhado alguns comentários. Eu creio que o moço se chama Pedro Leitão. Eu digo moço porque o avatar é de um moço, mas ele todos os dias está a comprar. Eu não sei, uns dias diz 20% do portfólio, depois entra 60%. Eu entendo, eu já fiz isto. Eu vou aprender da lição com os meus erros, não é? A última vez que eu fiz isso não foi há muito tempo, foi com a. Já tinha feito isso em fevereiro com a Apple, fiz isso recentemente com a Palantir e a Workhorse, que basicamente comprei €1 abaixo, $1 abaixo daquilo que eu tinha. E quer dizer, nem isso baixa muito a média, porque se a diferença é $1 e comprando equitativamente, basicamente baixo meio dólar à minha média, mas se ela continuar a descer, depois ficamos sem pólvora para disparar. E, por exemplo, a Palantir já esteve nos 21 e eu, aliás, abaixo dos 21, e eu não tive como reforçar quando deveria tê-lo feito. Eu desenhei esta linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar aqui outro. Não me parece. Temos aqui algumas. Está tão próxima. Pronto, eu coloco aqui. E esta passa a vermelho porque fechou abaixo, vira resistência. Eu espero que não levem a mal, mas eu quando digo para terem cuidado é porque ela está a cair. A vela basicamente houve rejeições de preços mais baixos, isto é positivo, mas com este aumento de volume, ou o volume aumentou de ontem para hoje, dos 40 para é quase 20% de aumento, né? Mais. Dos 40 para os 55, a diferença são 15, são 40% de aumento de volume. Quer dizer, eu sinceramente não gosto de fazer entradas quando o volume está vermelho. Eu hoje não entrei numa que por acaso está positiva, que é Uber, porque apesar de apresentarem a contagem de Elliott Waves, digamos que estava abaixo da nuvem e o volume bear estava a aumentar, não havia lógica nenhuma de entrar e ela começou, e pelo menos está positiva, apesar que hoje está tudo positivo, ninguém erra entradas. Posto isto, queda, está bearish. Quem não fez entradas, não faça enquanto não houver sinais positivos. Eles podem vir já amanhã, não é isso que está em causa, mas a tendência é esta. O que é que poderá acontecer amanhã? E aquilo que ainda mais aborrece é que realmente as 14 horas vieram também salvar um pouco, aborrece não, aquilo que mais diz que devemos acompanhar e fazer as entradas quando o mercado americano abrir, é que realmente o mercado tem influência. O pre-market, eu já vos disse, não serve para nada. Eu já tomei como referência que é, se o pre-market estiver vermelho, vai haver um rally nos primeiros 30 minutos, ou seja, vai subir ou vai cair ainda mais.
Depois disso, ou seja, pre-market mais os primeiros 30 minutos, só depois é que eu realmente tiro as minhas ilações e entro. Isto para vos dizer que tivemos a subida, aqui a Doji, subida, isto é extremamente positivo. Hum, a tendência é de descida, então aquilo que eu vou-vos apresentar, linha de suporte nos 0,11, 0,9, 0,10, 98, isto já é uma queda, hum, ela ainda dá para cair mais, sem dúvida, e vir aqui aos 10,87. Caso ultrapasse e se fechar por aqui, tenham cuidado que o mais certo é ela pelo menos estabelecer aqui um mínimo nos 10,63, caso tenha esse comportamento. Já numa perspectiva bull, quebrar a nossa linha de resistência, que ela tem servido como suporte, agora vira resistência, 11,61. Isto já temos aqui uma subida de 40 cêntimos, uh, sendo o cenário mais bullish possível, 11,74 já será extremamente positivo. Eu sei que temos aqui com uma acumulação nos 11,50, devem ter isto em atenção porque ela pode oscilar, bater nos 11,50 e haver pessoas a fazer vendas. Uh, Portanto, tenham isso em atenção, ela pode oscilar aqui neste valor, mas fechando acima dos 11,63, 11,74 será a próxima linha de suporte, no caso de resistência. CTTs continuam a sua toada de subida. Eu não sei se isto tem alguma relação com o BCP, mas o BCP, quando estava mais ou menos positivo, isto estava a cair e depois inverteu. O volume caiu ligeiramente, estamos a falar de 30 mil ações, não é muito, é 0,5%, salvo erro. E ela continua extremamente bullish a fazer higher highs e higher lows. Ela está bullish. Podemos estar, como é óbvio, aqui num ponto de viragem, se isto for o nosso canal. Eu recordo que tínhamos falado nos 3,43 como a base do nosso canal lateral. No entanto, lá está, quem fizer entradas aqui, se ela realmente tiver uma boa reação, basta, como diz o outro, fazer vendas quando se aproximar daqui. Se vender metade, depois pode acompanhar uma quebra e fazer a venda do resto. Isto, claro, curto prazo. Quem está a longo só pode estar contente à espera que amanhã ela venha para aqui, não é? No entanto, aquilo que eu volto a dizer, RSI oversold, tem o significado que tem. Eu acho que é mais importante acompanhar as linhas de suporte e resistência. Eu não tenho aqui mais nenhumas desenhadas. Caso ela quebre, eu amanhã desenho-as, mas numa continuidade então digamos, de tendência, o comportamento mais esperado será bull, e sendo bull, será vir em direção aqui aos 3,64 e romper esta resistência, ou seja, ela poderá ter este comportamento, romper e fechar aqui acima, próximo dos 3,7, já será bastante positivo. Já numa perspectiva bear, a perspectiva bear é inverter o sentido e vir aqui em direção aos 3,53, onde temos aqui alguma acumulação. Não vale a pena estar aqui a fazer a linha, porque são cêntimos de diferença. No limite, chegará aos 3,5, em que ficará a meio do nosso canal lateral. A performance, sem dúvida, dos CTTs que tem sido fantástica. Ora, em termos aqui, porque é que eu tenho aqui esta caixa? Por causa da GAP. Em termos da a nós também fechou positivo, teve aqui uma forte rejeição de preços mais baixos. Isto é extremamente positivo. Fechou acima da nossa linha, que antes era de resistência, passa a ser de suportes, também é positivo. Temos aqui mais um suporte para a cotada. Eu já agora aproveito, vou desenhar aqui mais ou menos. O mais certo é ter-se aqui abaixo.
Ah, o mais certo é ser por aqui, ah, mas eu prefiro meter aqui. Ficamos com um espaço de circulação, digamos assim, ah, e esta passa a vermelha, e já vão compreender porque é que eu desenhei, mas a questão é, houve uma recuperação, no entanto, não ultrapassámos o fecho do dia anterior, pelo que devem ter cuidado. Este desenho, por norma, é um desenho bullish, ou seja, queda, depois temos praticamente aqui um hammer, é bullish. Houve é um problema que é o volume diminuiu, hã, eu vendo pelo menos desde março, o volume está abaixo seguramente da média, pelo que devem ter isso em atenção, não descurem uma queda para amanhã, apesar que eu não acho que ela vá decair, visto que basta acompanharem os resultados da AT&T de manhã e já ficam com uma ideia de como é que vai ser o comportamento. Já nós não, eu não sei se a apresentação da Verizon foi por esta hora ou não, confesso que não acompanhei, mas a nós teve uma queda de manhã, continuidade de ontem e depois começou a subir, não tendo parado de subir. Vamos usar essa tendência, vir aqui então no cenário bull aos 3.02, ultrapassar, vir aos 3.05, que foi a linha que nós acabámos de desenhar, extremamente bull vir, e eu digo extremamente porque ela não costuma subir muito, vir aqui aos 3.1. Caso haja alguma movimentação, teremos resistência nos 3.15. Já numa perspectiva bear, ultrapassámos o suporte da Fibonacci e vir aqui aos 2.96, no limite 2.93. O último suporte que temos são aqui nos 2.87, e eu já falei, nós temos aqui abaixo a nossa gap, se ela fechar por esta zona, ela de certeza que vem cá a fechar a gap. Esperemos que não. Eu, como tinha falado no primeiro vídeo em que fiz a apresentação da nós a pedido de digamos, eu não sei se ele subscreveu o canal ou não, mas ele pediu para, nos comentários, para eu analisar a nós e a partir daí acrescentámo-la. Eu tinha falado que tínhamos aqui uma zona de suporte nos 2.99 e uma compra seria neste suporte, uh, tendo como stop loss aqui nos 2.96. Hoje não chegou lá, este suporte poderá estar aqui e não aqui, mas hoje seria um dia para entrar, mas eu acabei por entrar na EDP Renováveis. Eu confesso que eu nem sequer olhei para a nós, foi um erro, mas era um bom ponto de entrada para quem quer jogar com a apresentação de resultados, mas como é em maio, por isso é que eu nem sequer me preocupei, ainda falta muito tempo. É isto, espero que hoje o mercado tenha sido positivo, pelo menos daquilo que eu sei, as pessoas estavam a sentir frustração com a Galp e com o BCP continua, honestamente, quem está no BCP que use uma estratégia, que veja as linhas de suporte que nós temos, que vejam, e eu vou voltar aqui rapidamente ao BCP, vejam as linhas de suporte que nós temos, vejam que no limite isto já será uma queda, isto já será completamente bear. Eu vou colocar aqui a um dia, já será extremamente bear vir para este mínimo, caso atinjam, façam average down. Distribuam a quantidade de dinheiro que tiverem, se tiverem 1000 € para investir, digamos, colocam, dividem isto por 4, em 4 partes, colocam 25% aqui, outros 25% vier aqui, outros 25%. Isto porquê? Porque ela não tem feito mais nada do que cair e estar a gastar a pólvora toda, como eu já fiz no passado, se recordarem, na Apple, ela caiu dos 135 e eu vendi nos 127 e depois comprei nos 124, 123,5, salvo erro, e depois comprei nos 124,9 e ela depois voltou a cair e eu só tinha pólvora para mais 50 ações.
e comprei a 119. Então, aquilo que eu estou a tentar explicar é, e também fiz recentemente, em março, na Palantir e na Workhorse, em que basicamente uma diferença de $1 e eu comprei, gastei a minha pólvora toda e, quer dizer, baixou a média, mas não baixou quase nada, porque ela agora está, por exemplo, a Workhorse, eu creio que tem um preço médio de 16,60 e eu consegui baixar esse preço porque eu comprei próximo dos $16, 15,90, algo assim, um, e depois ela foi para os 12. Tenham sempre alguma liquidez. Eu hoje fiz uma entrada na EDP Renováveis a contar que ela invertesse até à hora do almoço e eu depois vendia e entrava numa americana à hora do almoço, ou seja, pouco depois da abertura. Não foi o que aconteceu. Digamos que com a pancada dos 5 € que eu levei, 110 ações são pouco mais de 2.200 € mais os 5 €. Eu basicamente digo: olha, vou rolá-la até aos 20. Um, eu entrei também na Tesla. Não foi uma entrada perfeita, mas foi uma entrada consciente com stop losses, como é óbvio. Tenham isto é aquilo que se chama comprar aqui, pode ser uma falling knife. Eu espero por sinais e os sinais têm que ser positivos. Por exemplo, eu nunca entraria aqui, porquê? Porque ela abriu acima, mas não fez mais nada senão descer. Eu não entraria aqui, porquê? Porque ela fechou aqui e não fez mais nada senão descer. Este tipo de comportamentos são comportamentos completamente bearish. Eu apresento sempre os dois cenários, mas tem que ter muito cuidado. É isto. Espero por vocês até amanhã. Espero que o vídeo vos tenha ajudado. Até à